Você lembra qual foi a última vacina que você tomou? Depois da infância, muitas pessoas acabam se esquecendo desse assunto. Saiba mais sobre as vacinas agora no Opção Saúde. A vacina não é coisa só de criança, não. Adultos também precisam ser vacinados. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui em nossos estúdios o médico infectologista Marcelo Pesce. Doutor, obrigada pela sua presença aqui no Opção Saúde. Obrigado a vocês pelo convite. Doutor, para começar, a vacina, no passado, ela causou muito medo, né, nas pessoas e até hoje ela gera em algumas pessoas, ela gera essa reação negativa, né? Por exemplo, na campanha de vacinação da vacina H1N1, há pouco tempo atrás, muita gente ficou com medo, preferiu não tomar a vacina. Por que isso acontece? Tem motivo para as pessoas terem esse medo? Bom, seria importante a gente compreender por que isso acontece, né? Boa parte desse medo vem já de coisa de 200 anos, da época da vacinação contra a varíola. Uhum. As primeiras vacinas contra a varíola poderiam provocar reações mais sérias, e isso ficou na mente, no imaginário popular. Uhum. É preciso lembrar também que, nesse tempo todo, houve muita evolução e, algumas vezes, as vacinas causaram problemas também. Contudo, os benefícios que a humanidade obteve pelo desenvolvimento de vacinas foi muito grande e a gente observa isso no dia a dia das pessoas. Doutor, e quais as principais vacinas que os adultos devem tomar? Bem, os adultos devem estar regularizados, pelo menos com relação à difteria, tétano. Hoje em dia também a gente questiona a questão da coqueluche. Sarampo, cachumba, rubéola, pelo menos essas vacinas para a população em geral. Aí entram questões específicas. Por exemplo, a vacina contra a hepatite B, o Ministério da Saúde agora estendeu até 29 anos de idade, antes era até 19. Se for profissional de saúde, pessoas que tenham uma vida sexual um pouco mais promíscua, mais intensa, dependendo, também tem indicação de tomar hepatite B. De acordo com o local em que se resida, por exemplo, na nossa região, Bauru, febre amarela é uma vacina obrigatória. Uhum. Dependendo da situação, vacinas contra hepatite A. Então, algumas vacinas elas são indicadas para a população em geral e outras para determinados grupos ou residentes ou pessoas que se deslocam para determinados destinos. Doutor, agora no caso de viagens para o exterior ou até mesmo para outros estados, qual a importância da pessoa consultar qual vacina ela deve tomar antes de viajar? É importante o viajante saber o que acontece no destino. Existem profissionais que se dedicam exclusivamente a isso. E então tentar se prevenir para evitar contrair essas doenças lá, adoecer ou eventualmente até trazer essas doenças para o seu país de origem. É importante até lembrar que muitas pessoas tomam a vacina e não fazem o registro na Anvisa, né, que é feito no aeroporto. Às vezes não conseguem nem embarcar para o exterior, né, no caso de viagens internacionais, né? Nesse aspecto é o seguinte, a única vacina que faz parte do Código Sanitário Internacional até o momento é a vacina contra a febre amarela. Uhum. Então, essa é uma vacina que precisa, de acordo com o destino, estar registrada numa carteira chamada Carteira Internacional de Viajante, uhum, ou Certificado Internacional do Viajante. Nessa carteira de vacinas, então, isso precisa estar formalmente documentado, de acordo com a legislação. Porque esse é um documento que ele é internacionalmente aceito como se fosse um passaporte de saúde do viajante, vamos falar assim. Agora, em relação à vacina antitetânica, qual o risco, qual o perigo de uma pessoa se cotar profundamente, né, e não ter tomado essa vacina? Olha, o tétano tem se tornado uma doença bem rara no nosso meio, graças a Deus. Agora, é uma doença que ela ainda atinge mais a população. Como nós temos uma cobertura vacinal muito boa na faixa etária mais jovem, isso acomete as pessoas de idade mais avançada e que não foram vacinadas durante a vida. Uhum. Basicamente, o que a gente vê são pessoas com ferimentos assim, pequenos, pessoas que trabalham em jardim, sabe, que entram
espetinhos, coisas no dedo, e aquilo fica sujo, e isso então é propenso a desenvolver tétano. É basicamente o perfil que a gente observa, né? Em crianças, tal, já é bem mais difícil. Isso graças ao trabalho que vem sendo executado nesses últimos 30 anos, um pouco mais, fortalecendo realmente o Programa Nacional de Imunizações. Doutor, e a gente observa que muitas viroses, como o sarampo, a cachumba, quando atingem os adultos, elas são mais agressivas. Qual o motivo disso? Bom, são doenças da infância, geralmente, né? Quer dizer, o que ocorreu é que quando a gente começa a vacinar, a gente muda o panorama, o modo como a doença se expressava na população. Então, esse é uma questão que, uma vez que a gente começa a vacinar, dificilmente a gente pode parar. Uhum. O pessoal compara isso a quando você começa a andar de bicicleta, se você parar, cai. Então, é necessário realmente que aí se estenda, porque doenças da infância, geralmente na idade adulta, elas são causam bem mais transtornos. Não que elas não causem na infância, uhum, mas isso em adultos é mais complicado. Então, doenças como o sarampo, a campanha que se fez recentemente, por exemplo, contra a rubéola, né? Não tem sentido, nos dias de hoje, uma mulher ter uma criança com rubéola congênita quando existe vacina disponível de graça. Quer dizer, não tem o menor sentido, não é? Porque o custo dessa criança é maior, muito maior, principalmente para a mãe, né? Tem crianças com rubéola congênita que mal sustentam a cabeça no pescoço. Quer dizer, é um negócio muito complicado. A sociedade não vê isso, uhum, né? Mas a família sofre. E sofre por quê? Porque simplesmente não foi aplicada uma dose de vacina. Então também não tem sentido. A cachumba não é uma doença geralmente tão grave quanto a rubéola e quanto o sarampo, mas também causa transtornos importantes, raras vezes pode provocar a morte, mas causa transtornos importantes. Ela pode provocar, às vezes, esterilidade, pode dar meningite com algumas complicações. Então são vacinas que elas estão disponíveis, né? O tétano é uma doença gravíssima, quando se contrai a mortalidade é muito elevada, então a gente precisa ter realmente atenção e se valer dessas vacinas que estão muitas vezes disponíveis até gratuitamente. Bom, e você em casa, sua carteira de vacinação anda em dia? Você tem reações indesejadas quando toma alguma vacina? Confira no próximo bloco do Opção Saúde, que volta já. O Opção Saúde está de volta e hoje o assunto são as vacinas, muito lembradas na fase infantil, mas depois disso a maioria das pessoas acabam esquecendo delas. E graças às vacinas, muitas doenças foram erradicadas, né? Doutor, cite pra gente algumas doenças que foram erradicadas graças à utilização de vacinas aqui no Brasil. Bom, a mais emblemática é a varíola. A varíola é uma doença que foi erradicada. No Brasil já não se vacina desde 77 e no mundo, se não me engano, desde 1980, 81. Agora, outras doenças que nós já não temos registro são a poliomielite. O sarampo é uma doença que realmente a gente está em vias de ter isso, não vou dizer erradicado, né? Mas está bem controlado, quase não tem caso. Aí temos a rubéola. Né? E a poliomielite, né, como eu comentei, que a gente não tem tido. Agora, para algumas dessas doenças, a gente não deve parar de vacinar. Então, quando começa a cair a taxa de cobertura vacinal, isso passa a ser preocupante, né? Porque você voltar a ter uma doença, entendeu? Onde você não tinha, que as pessoas até perderam a imunidade para aquilo, a capacidade de resposta é muito complicado. Doutor, e algumas pessoas têm reações indesejadas, né, quando tomam a vacina, que podem ser até graves. Existem pessoas que não é recomendado tomar a vacina? Isso depende, para algumas vacinas, por exemplo, vacinas de vírus vivos, né? Vacinas de vírus vivos são febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, catapora ou varicela, basicamente. Essa BCG também, mas numa situação diferente.
Então, pessoas que sejam portadoras de algum tipo de imunodeficiência, por exemplo, um paciente com uma infecção por HIV no estado avançado, uma pessoa com quimioterapia, radioterapia, um transtorno imunológico, que tome corticoides, qualquer doença que provoque imunossupressão mais severa, por exemplo, já não tem indicação de tomar vacina, por exemplo, contra a febre amarela, porque é uma vacina com vírus vivo e atenuado. O que acontece é o seguinte, esse vírus atenuado, que para você é muito fraquinho, para um outro paciente que tenha a doença, tem uma imunodeficiência, uma doença mais séria, esse vírus pode ser forte o suficiente para provocar a doença. Uhum. Então, essa é uma contraindicação, por exemplo. Há pessoas que têm algum tipo de reação, algum conservante, alguma coisa que está na vacina. Então, também, em outras situações, mas isso é realmente incomum, algumas vezes é muito raro, isso é descrito até nas bulas e tal. Uhum. E são feitos cálculos para que a gente avalie risco e benefício, ou seja, se vale a pena imunizar contra uma determinada doença, avaliando-se os riscos da doença, de contrair essa doença e os riscos da vacina. Os órgãos de vigilância também monitoram a incidência de efeitos colaterais para saber se aquela determinada vacina, se há algum problema com lote, alguma coisa. Então, tanto serviços públicos como privados de imunização devem reportar-se frequentemente à vigilância para avaliar os efeitos colaterais. Hoje nós temos uma situação em que as vacinas elas são produzidas em condições técnicas muito melhores, né? Isso é um processo contínuo que se avança e, portanto, com riscos embutidos também bem menores para a população. E será que a carteira de vacinação das pessoas anda em ordem? Nossa equipe de produção foi conferir. Roda aí. Qual a última vacina que você tomou? Vacina? Não. Foi neste ano, agora eu não lembro qual vacina, mas foi neste ano a última vacina que eu tomei. Acho que faz um tempinho já. Não, tomei para gripe. Para gripe suína e para gripe comum. Essas faz menos tempo. Não lembro, faz tempo. Que eu tomei, acho que foi da febre amarela, vai fazer um bom tempo. Eu lembro que foi de tétano, eu precisava sair, viajar e eu precisei regular minha carteirinha de vacinação e era de tétano que estava vencida, então eu tomei a vacina. A de gripe. Foi. Mas está tudo em dia, a tétano está em dia. A última vacina que eu tomei foi da gripe. Foi a última que eu tomei. Nossa, faz muito tempo. Eu não me recordo. Eu acho que eu nem tomei a de tétano, para ser bem sincera. O ano passado que eu tomei, a última vacina. Isso aí quem controla é minha esposa. Doutor, parece que as pessoas não têm muita familiaridade quando o assunto é vacina, né? E doenças como a dengue e o HIV ainda não existe vacina, né, contra. Como estão as pesquisas em relação a essas duas doenças? Bem, contra a dengue já existe uma vacina. Ela deve chegar ao mercado talvez para 2014, 2015, né? Uhum. Tem uma vacina francesa, existe uma vacina brasileira que também está... Os estudos estão bem avançados. Legal. Essa vacina francesa, o que me consta é que eles estão construindo uma indústria para poder atender o planeta. Porque se você for avaliar, praticamente toda a faixa intertropical do planeta está sujeita a dengue. E no caso dessa vacina específica, o senhor já sabe se ela vai entrar no serviço público gratuito de distribuição de vacina ou ainda não tem essa previsão? Eu não sei, mas o que eu imagino é que a vacina, assim que ela estiver disponível, né, porque eles vão precisar produzir isso em grandes quantidades. Sim. Então, certamente, um país como o Brasil, por exemplo, teria interesse em vacinar a população contra a dengue. Né? Com Seria certeza. realmente um alívio enorme, só que se gasta com campanhas, com equipes, tudo que se justifica plenamente. Contra o HIV, essa é uma questão mais complicada, porque o HIV ele tem a seguinte característica, é um vírus de infecção crônica. Sim. Né? Ele fica no organismo durante muitos anos. Então, o paciente pode transmitir esse vírus durante muito tempo.
ele é um vírus que tem uma capacidade de mutação enorme. Então, um estudo para desenvolver uma vacina e a gente poder avaliar se essa vacina é eficaz no tempo é um negócio, um trabalho difícil. E o pessoal fala em 2 tipos de vacinas, né? Uma seria uma vacina preventiva, uma vacina que evite que as pessoas contraiam HIV. Sim. E outra seria uma vacina que possa melhorar a situação imunológica do paciente. Sim. Então, para essa vacina, isso é um pouco mais factível, isso está mais próximo de acontecer, eu acredito já algumas coisas. Para uma vacina preventiva, são muitas as propostas, está se caminhando realmente a passos largos para isso, mas acho que ainda vai um tempo para que a gente tenha uma vacina, assim, no modelo, por exemplo, uma vacina contra o sarampo, por exemplo. Né? Porque o sarampo também é uma doença diferente da dengue. O paciente contrai a doença, em tantos dias ele pegou a doença, e muito provavelmente em tantos dias ele estará curado ou morre daquilo, mas aquilo tem um prazo muito limitado. Sim. Não é que numa vacina contra o HIV que o paciente fica uma Anos, vida, às né? vezes, né? Sim. Bom, e no próximo bloco nós vamos saber mais sobre a gripe e a sua vacina. Fique aí, o Opção Saúde volta já. E nesse bloco vamos tratar de uma virose muito popular e que tem uma das vacinas mais conhecidas pelos adultos, a gripe. Doutor, em primeiro lugar, qual a diferença entre a gripe e um resfriado? Bom, a gripe é uma doença provocada pelo vírus chamado vírus influenza. O que ocorre aqui no Brasil é que a gente costuma chamar de qualquer mal-estar de gripe. Sim. Se está com alergia, fala que está com gripe. Se está com uma dor de cabeça, fala que está com gripe. Então a gente usa a mesma palavra para designar várias doenças que muitas vezes não tem nada a ver com isso. Então gripe é uma doença provocada por um vírus chamado vírus influenza. Então essa é uma doença que ela costuma vir de modo assim agudo e intenso. Então ela começa com febre alta, uma catarreira violenta, então muco nasal, tosse, dor de garganta. Isso pode se complicar com pneumonia e, em determinadas situações, levar à morte. Nós temos agora o exemplo recente da gripe suína. Então, isso é gripe. O resfriado costuma ser algo um pouco mais brando. Então, geralmente vem com uma coriza, pode vir com uma febrinha, uma dor no corpo, às vezes, mas nada, não costuma ser tão intenso quanto os sintomas da gripe. Né? Então, essa é uma diferença assim, clínica. Né? O diagnóstico mesmo, se é ou não é gripe, só com um exame específico. Agora, o vírus influenza que você citou para a gente, doutor, fala um pouquinho mais sobre ele. Ele vai mudando de um tipo de gripe para outro? Como é que é? O vírus da gripe, o que acontece? Ele pode ser transmitido, por exemplo, entre aves. Aí, ele precisa cumprir uma outra fase, que é a transmissão para mamíferos. Depois, uma transmissão entre mamíferos. Então, por exemplo, na gripe aviária, o que a gente tem observado? Tratadores daquelas aves contraem o vírus, mas eles têm por enquanto, pouca possibilidade de transmitir para outros humanos. Sim. Já um vírus que está adaptado, por exemplo, a um mamífero, por exemplo, como o vírus da gripe suína, é mais fácil ele ser transmitido para um humano e de um humano para outro, Sim. de acordo com pequena mutação que isso possa acontecer. Só fazer uma pergunta em relação a isso, doutor. E tem diferença dos efeitos que isso causa na ave ou nos suínos, por exemplo, e dos sintomas depois que essa doença vem para os humanos? Não, é gripe. Gripe, e agora acontece o seguinte, como são vírus que, algumas vezes, por exemplo, os humanos não estiveram expostos, alguns deles, então a possibilidade disso provocar doença grave na população é muito grande, porque não houve uma seleção imunitária na população para aquilo. É mais ou menos como se hoje, por exemplo, nós reintroduzíssemos o vírus da varíola, uma doença erradicada. Então, por exemplo, nós temos os vírus que mais ou menos acometem os adultos, são os tipos H1, H2, H3, aí tem N1 e N2. Então é H1, N1, H2, N1, H2, H3, N2 e tal.
Quando você tem, por exemplo, o vírus da gripe aviária é um vírus tipo H5N1. Então, se é um vírus com uma capacidade letal enorme para a população, se ele se adaptar aos humanos. Doutor, assim como a gripe suína, que a gente falou, né, a aviária também, até hoje se fala muito da gripe espanhola, que matou muita gente no mundo todo. Que vírus era esse? Esse vírus era um vírus do tipo H1N1, semelhante ao vírus que provocou a gripe suína que nós temos aqui. Então essa gripe, na realidade, ela ganhou o nome de espanhola por motivos que o pessoal ainda debate um pouco. A Espanha na época não estava na guerra e tal, e começou a morrer gente, o pessoal... Mas na realidade, os primeiros casos foram detectados nos Estados Unidos. Né? Isso foi bem em 18, né? Coincidindo com o final da Primeira Guerra, que já havia matado milhões de pessoas, e em seguida veio essa gripe se não me engano, foram 3 ondas. Mas foi um vírus desse tipo. Tanto que nessa gripe de 2009, a população mais idosa que esteve exposta ao vírus daquela época, né? Porque essa gripe de 18 ela foi até 24, por aí teve esse vírus circulando. Então as pessoas tinham alguma imunidade, então as pessoas esperavam que essa população não adoecesse tanto. A vacina da gripe, ela que está disponível hoje, ela protege quantos tipos de vírus? A vacina, ela é produzida da seguinte forma, né? O pessoal faz enquetes, existem várias estações no mundo, aqui no Brasil nós temos algumas, que coletam amostras todo ano, essas amostras são analisadas, e aí então as vacinas são produzidas em cima da circulação dessas amostras. Então o pessoal faz várias análises matemáticas e a partir daí, então, avalia-se quais componentes devem constar na vacina da próxima temporada. Então há uma vacina para o hemisfério sul e há uma vacina para o hemisfério norte, porque os invernos não são coincidentes. Sim. Então na próxima vacina já há algumas mudanças em relação à vacina do ano passado. O que acontece desde 2010 é que em todos os anos o vírus da gripe suína tem feito parte da vacina. Bom, doutor, agora a gente vai ver uma pergunta aí de uma pessoa que participou junto com a gente. Vamos ver. Não tenho 60 anos. Tenho que tomar a vacina de gripe? E aí, doutor? Olha, a questão da vacina de gripe, aí tem questões que a gente deve avaliar. Por exemplo, a pessoa não tem 60 anos, mas se tem alguma outra doença, diabético, hipertenso, asmático, fumante, tem indicação de tomar a vacina. Tem uma outra doença, seja debilitante, por quê? A gripe, ela geralmente, para uma pessoa saudável, ela vai bem. Se a pessoa tem uma doença mais séria, ela já pode ser uma doença já bem mais grave. Por exemplo, os norte-americanos, eles praticamente hoje recomendam a vacina de gripe para toda a população. Então, não se faz tanta distinção porque tem menos 60 e tal. Agora, aqui no Brasil, ainda, não sei se por questões de custo da vacina, sei lá, mas ainda recomenda-se para algumas faixas etárias, o que já é um grande avanço, para falar a verdade, se a gente tiver uma cobertura boa nesses grupos, né? E depois da gripe suína, então, essa recomendação ela passou também a ganhar força, principalmente crianças, gestantes, né? Para os quais, por exemplo, a gripe suína é uma doença gravíssima, muitas vezes fatal. E quem está gripado pode tomar a vacina? Pode, a gente pede para não tomar vacina porque a gente está às vezes com febre, né? Geralmente, nesses casos, a gente não costuma vacinar as pessoas que estão nessa condição. E volta aquela questão, né? As pessoas falam, estou gripado, tem uma rinite alérgica, então não é gripe, não é indicação para não tomar a vacina. E uma época boa para tomar a vacina é sempre antes da entrada do inverno, preferentemente antes do vírus começar a circular, né? Então é a melhor época
para tomar vacina. Doutor, nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer muito a presença do doutor aqui, todos os esclarecimentos sobre vacina com a gente. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado a você da TV Unesp, o público. Muito obrigado. Obrigada. Bom, e o Opção Saúde fica por aqui, mas continua nas redes sociais. Então envie sugestões de temas e assista aos nossos programas já exibidos. É só você acessar o nosso site, que é o www.tv.unesp.br/Opção Saúde. Eu te espero no próximo programa. Até lá!